Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa 10ª aula. É isso aí, estamos chegando quase no fim, mais 2 aulinhas e nós terminamos a disciplina de comunicação empresarial. Quem diria que a gente ia ficar todo esse tempo online? A gente não sabe quando a gente volta, então a gente não pode perder tempo. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver 3 argumentos. 2 deles são documentos, para continuar a questão dos documentos de escritório, que nós já estamos vendo há algumas aulas, e um assunto muito interessante que provavelmente você já ouviu falar, mas se você não ouviu falar ainda, preste bem atenção, porque pode mudar a vida de vocês e como vocês veem e se relacionam com as pessoas, porque esse assunto não vale somente para a vida empresarial, ok? Então, vamos para os slides sem perca de tempo. Vamos nessa! Muito bem, então nós já vamos começar aqui com o nosso primeiro argumento. E antes de apresentar o tema desse primeiro argumento, eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que é que o Steve Jobs, o Martin Luther King e o Walt Disney têm em comum? Pensa um pouquinho, dá uma pausa no vídeo aí e imagine o que essas 3 pessoas que viveram em momentos diferentes têm em comum. Pensou? Sabe a resposta? Se você já sabe a resposta, vamos acompanhar aqui o assunto da aula de hoje para ver se você acertou. Você já viu esse desenho em algum lugar? Esse desenho aqui é chamado de o Círculo de Ouro ou Círculo Dourado em algumas versões, que tem lá 3 círculos, um dentro do outro, onde tem algumas coisinhas básicas. Obviamente que essa ideia é pensada inicialmente para os empresários, para empresas, mas vale para você aplicar na sua vida também. O que fazer, como fazer, por que fazer. E aí a gente vai perceber as diferenças de quem está agindo de dentro para fora e quem age de fora para dentro. E a gente consegue perceber os resultados das pessoas que agem dessas diferentes maneiras. Mas antes de partir só do desenho aqui, vamos entender qual é o contexto e da onde surgiu essa ideia. Bom, a ideia do círculo dourado, ela surgiu ali com o inglês Simon Sinek. Provavelmente não seja bem essa a pronúncia do nome dele, mas o Simon ele ficou conhecido essa ideia logo depois que ele publicou o livro Start with Why, que aqui no Brasil foi lançado Por quê? Como grandes líderes inspiram a ação. Então veja que o título teve um pouquinho de diferença aqui no Brasil. Mas a principal palavra, por quê? Você já se perguntou o porquê você faz o que você faz? Então, como explicar que algumas empresas conseguem resultados fabulosos, eles extrapolam todas as expectativas, enquanto outras que têm as mesmas capacidades, quem sabe as mesmas informações, não chegam a ir tão adiante. Aí tem o caso da Apple, que revolucionou o mercado com o iPhone, com o iPod, e outras empresas também tinham as mesmas qualidades e tinham os mesmos recursos, mas não conseguiram chegar aonde eles chegaram. A resposta é simples. Eles se comunicam de maneira diferente. Ao contrário do que todos os outros fazem, Simon, o que ele fez? Ele organizou essas diferenças e sistematizou naquilo que ele chama de círculo dourado, que é aquele desenho que a gente já mostrou lá no começo, que na verdade um gráfico em formato de um alvo, com círculos uns maiores e outros menores, um dentro do outro, que do centro para fora você tem o porquê, o como e o que. Mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Segundo a teoria do Simon, todas as pessoas sabem bem o que elas fazem. Se alguém perguntar, por exemplo, quem é você, você vai responder o seu nome, você vai responder o que você faz, a sua profissão, mas isso não é quem você é. Se alguém perguntar o que você faz,
você vai saber responder muito bem. Se alguém perguntar o porquê você faz aquilo que você faz, você vai ficar pensando um pouco, porque essa pergunta pode ter várias respostas. E dependendo da resposta que ela tem, e se você souber exatamente qual é essa resposta, isso pode determinar o seu processo no dia a dia. Bom, o que acontece? Que as pessoas sabem muito bem o que fazem, como fazem, mas uma pequena quantidade somente sabe o porquê fazem. Essas que sabem o porquê fazem alcançam o sucesso, né? Elas são aquelas que têm uma motivação, porque elas não vendem só um produto, elas vendem o porquê daquele produto nos seus discursos. E aí o que acontece? Vamos ver aqui 2 anúncios. Imagine aí um anúncio de gravador, né, de televisão, né? Você quer assistir um programa e você pode gravar, você já pode fazer isso no computador também. Mas a ideia é essa. Imagine esse novo produto, que é um super produto, diz lá o nome do produto, ele pausa a TV, pausa o vídeo, pula comerciais, grava os seus programas favoritos e mais. Ele consegue aprender sobre o que você gosta, gravar programas similares, sem que você tenha que pedir. Então aqui nós dissemos tudo o que o produto faz, como o produto é e o que o produto é. Você está interessado? Alguns poderiam ficar até interessados, outros poderiam pensar assim, isso aí não é nada diferente, tem outros produtos que fazem isso também. Agora eu poderia vender esse mesmo produto de maneira diferente. Veja essa segunda possibilidade. Você gosta de ter controle de tudo que faz? Quer ter a liberdade de assistir os seus programas de televisão favoritos a qualquer momento? Quer pular comerciais chatos e tudo isso de uma maneira simples e intuitiva? Nós temos a resposta. E aí você fala o produto. Ele pausa a TV ao vivo, grava todos os seus shows favoritos sem você ter que pedir e pula os intervalos comerciais. Ficou bem melhor, né? Os produtos são os mesmos, mas a maneira de apresentar foi diferente. No primeiro caso, eu estou apresentando os produtos em si e o que ele faz. E eu não mostro quais são os benefícios do porquê você tem que adquirir esse produto. Nesse segundo caso, eu mostro o porquê. E eu vendo uma ideia, não só um produto. E é aquela ideia que vai te fazer querer adquirir esse produto, que vai querer te levar a adquirir produtos como esses. A Apple trabalha desse jeito. Então, se você reparou bem, o segundo exemplo, o texto percorre o círculo de dentro para fora, explicando primeiro a razão do aparelho em si, passando por como, apenas no fim, pelos recursos e o que ele faz. E é justamente essa a diferença que o segundo autor, ele inspira as pessoas a comprarem, a tomarem uma atitude, a agir. Enquanto muitas pessoas estão vendendo produtos, o que eles estão vendendo é uma ideia, né? Enquanto um vende coisas, o outro vende ideias. Vou fazer a mesma pergunta para você. Você já descobriu o porquê que você acorda de manhã para ir trabalhar? Para ir estudar? O porquê? Porque o que você vai fazer, você já sabe. O como você vai saber, talvez você já sabe. Agora, o porquê que você faz isso? Nós chegamos ao fim dessa apresentação do Círculo Dourado e ali tem uma fala do Simon Sinek. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E nada melhor do que terminar esse assunto dando a oportunidade do próprio Simon apresentar a ideia que ele desenvolveu. Então, se você nunca viu, ou nunca ouviu falar do Simon Sinek, nesse momento nós vamos assistir um pedacinho do vídeo no qual ele mesmo apresenta a ideia dele. É uma palestra bem curtinha, na verdade é um resumo. Acompanha com a gente. The why was born out of pain. It was never an academic or commercial exercise. It was born out of a time in my life many years ago, 10 years ago,
where I had lost my passion for what I was doing. I owned my own small business. I was living the American dream. Superficially, my life was fantastic. And yet, I didn't want to wake up and do it again. And I was embarrassed by that. Who am I to complain about my life? My life seemed perfect, and yet I hated it. And so I kept it to myself. Every ounce of my being, all the energy that I had was invested in pretending that I was happier, more successful, and more in control than I felt. And it was debilitating, quite frankly. Strange things start to happen when you put yourself in that cycle and the stress starts to build. You start to become paranoid. So for example, I was convinced that my employees hated me. I didn't go out much, and it was really a bad time. And it wasn't until a friend of mine came to me concerned that I wasn't acting myself and basically offered me nothing more than moral support. Whatever you need, I got your back, I'm worried about you. And it was that simple act that gave me the courage to face my own problem. And it was that simple act that gave me the courage to seek out a solution, to go back to the way I used to feel, to be passionate about something again. There was a confluence of events, and I made this discovery that every single organization on the planet, even our own careers, always function on the same three levels: what we do, how we do it, and why we do it. And it was based on the biology of human decision making. It wasn't some highfalutin management theory. It was based on brain stuff. And I realized I knew what I did and was good at it. And I knew how I did it. I could tell you what was different or special about the way I did things, but I couldn't tell you why I was doing it. That was the missing piece. You have to have all three. I became obsessed with this thing called the why. I figured out how to find my why, and it restored my passion to levels I had never experienced before. And more importantly, I figured out how to help others find theirs. And I did what anyone would do. When you discover something beautiful, you share it with your friends. And my friends started making crazy life changes themselves. And they started finding happiness and passion that they'd never experienced before. It was me solving my own problem that happened to help others solve it for them too. And people just kept inviting me, and I just kept saying yes. I was making huge decisions that were really easy to make. Like I shut down my office and started over again because I realized the business I had built was so inconsistent with my why. All my friends thought I went out of business and they were worried about me. It was the easiest decision I ever made. In other words, when you know your why, the filter is clear. It's not like there are options. The option is obvious. There's only one option. Share, give, inspire. And everything that I've achieved, any success that I've enjoyed, has all been 100% because of the gracious, just amazing generosity of people around me. My friends, my colleagues, people who just believe what I believe. They're the ones who either introduced me to others or took a risk or said, let me try that, or bought a book or watched a TED Talk, or more importantly, sent it to somebody else because they thought they would be inspired by it. For all of the things that I've done over the past decade, I still feel like I'm at the beginning. I've been saying it for 10 years. When everybody says to me, congratulations on X, Y, or Z, my answer is always the same: tip of the iceberg. And I think that's what keeps me inspired, which is, for me, it's a journey. I'm on the right path. I'm walking past the right mile markers. In other words, I know I'm making progress to the vision that I have to build this world in which the vast majority of people wake up every single morning, inspired to go to work, feel safe when they're there, returning home at the end of the day fulfilled by the work that they do. When I started the race, I ran by myself. And it's lonely, lonely, lonely. And now I got like 1,000 people to the left and 1,000 people to the right and 1,000 people behind me. And I look around, I'm like, yep, we're gonna change the world. We're gonna change the world. There you go. I love you. Next. Muito bem, então agora nós vamos falar aí dos dois documentos. Os dois documentos que eu separei para hoje são bem simples. Nós vamos tratar aí primeiramente da declaração, que é um documento que provavelmente você já usou, né? Se você já fez aí uma carteirinha de meio passe, uma carteirinha de passe estudantil, ou foi na biblioteca, ou precisou de um documento para levar no serviço da escola, coisa e tal, provavelmente você deve ter utilizado esse tipo de documento, esse gênero de documento de escritório.
Declaração. Para que serve uma declaração? A declaração é um gênero textual que comumente circunda em nosso cotidiano, né? O nosso dia a dia. E a finalidade é simples, é para restringir a veracidade de uma informação que foi prestada, para comprovar algo. A gente sabe que a gente não pode se basear somente nas palavras das pessoas hoje. Isso precisa estar escrito. Então, essa declaração é um documento que serve também para essa finalidade, tá? Geralmente esse documento é redigido em papel timbrado, você já sabe o que é isso. Você focaliza bem o objetivo, ele é bem focado naquilo que ele precisa passar enquanto mensagem, então ele não se estende muito, não é um texto muito grande, é um texto simples que mostra aquilo que está sendo declarado. Então, declaração vai estar bem grande no título, tá? E quando eu falo bem grande, você já sabe que tem as normas que não é tão grande assim, ok? As informações que vão se seguir são as informações necessárias para qualquer documento em relação à data, ao local, quem é o responsável e quem está emitindo aquele documento. Então, eu já vou mostrar aqui, no próximo slide, um modelo de declaração, né? Então, declaração lá centralizado, caixa alta. Declaro para os fins que se fizerem necessários que o que está em preto não muda. Então, esse documento básico é igual, né? Então, o que está em preto não muda, vai mudar só as informações. Obviamente, a data vai mudar, né? Vai mudar ali o que está em vermelho. Joaquim Manuel da Silva trabalhou na Tudo Sei Informática como técnico de informática durante o período de 26 de janeiro de 2018 a 31 de outubro de 2019. Então, essa é a informação que o proprietário da empresa está fornecendo para essa pessoa, que provavelmente ele vai levar para uma outra empresa a qual ele queira ter aí uma amostra que trabalhou em algum lugar já deste ramo de informática. Um espacinho ali, né? Por ser verdade, firmo presente, e a data, espaço de assinatura, e aí chefe do departamento de recursos humanos, obviamente, se for um lugar que tenha um chefe de recursos humanos. Se for, por exemplo, um lugar que é uma empresa pequena, vai estar o nome do proprietário da empresa, ele vai assinar, se tiver o carimbo, vai assinar com o seu carimbo. Mas lembra que eu falei, aqui não está na configuração correta, porque aqui ele está no slide. Vamos ver lá no Word como é que fica? Muito bem, então nós estamos aqui no Word, você pode acompanhar aí. Está na tela inteira o documento, então a gente não vai nem precisar movimentar a tela aqui para que você veja por completo esse documento. Então é igual o que estava lá no slide, só que aqui ele está dentro das configurações do Word. Aquelas mesmas configurações que a gente fala para vocês, que vocês têm que seguir sempre, né? Em relação ao tamanho de letra, ao tipo da letra, se é o texto justificado, o espaçamento 1,5, né? Tudo igualzinho, como sempre, as margens. Então não esqueça desses detalhes, porque esses detalhes vão ser levados em consideração no momento da atividade. Então você tem aí declaração, você tem o mesmo texto que nós vimos anteriormente, e aí em vermelho também a parte que precisa ser alterada de acordo com a necessidade e com a declaração que você precisará fazer, se precisar fazer, porque esse documento vai ficar disponível para vocês enquanto modelo. Então está bem simples, não tem nada de novidade. Tem aí, coloquei no fundo o logo do Senai, né, como marca d'água, para indicar que é um papel timbrado, coisa que você pode fazer aí também facilmente. Então, bem tranquilo esse documento. Ok, então nós voltamos agora para o nosso próximo documento, que ele é bem simples também e provavelmente você já viu isso dentro da empresa que você trabalha. Lembrando que nós estamos passando alguns modelos de documentos, mas que as empresas podem fazer as suas alterações conforme julgar necessário. Então, provavelmente você vai falar assim, mas aqui onde eu trabalho, o documento que eu uso é diferente. Então, pode ser diferente. Alguns critérios podem ser parecidos, mas a função é a mesma. Então vamos ver aqui a comunicação interna. Para que serve? Qual é o objetivo? Então é fazer com que os participantes
ou seja, os trabalhadores daquela empresa, se sintam importantes. Não é só uma questão de informar aqui, você está trazendo o corpo da empresa para mais perto de si. E com isso as pessoas se sentem realmente participantes daquela empresa e não só trabalhadores. Neste caso, você pode apostar aí também na transparência, quando você quer fazer aí uma comunicação interna, por exemplo, da quantidade de lucros que foi obtida, para ter uma melhor interação na equipe. Então, são vários motivos. Vamos ver já aqui o modelinho no próximo slide. Nós temos aqui, ó, comunicado interno, data, lá no comecinho, diferente de todos os outros documentos, que é a data de quê? A data que está sendo veiculada, produzida esse documento. Setor de origem, ou da onde que saiu esse documento? Saiu do RH. Quem que é o responsável pelo documento? Pela emissão desse documento? Olha lá, sou eu, olha lá, Joel Soleira Muniz. Qual que é a minha função dentro do RH? E agora eu não sou mais professor, agora eu virei chefe de departamento. Olha que legal. O número dessa comunicação, lembra que o número ele pode alterar, né? 10, 11, 12, vai depender de quantas comunicações já foram produzidas ao longo deste ano. E o setor destinatário, ou seja, eu tenho da onde está saindo e para quem que vai ser destinatado. Para quem que vai ser o destinatário destes documentos. Então, neste caso aqui, eu tenho a linha de produção. E aí, linha de produção é com vocês? Não é com vocês, né? Maravilha. Embaixo, eu tenho centralizado aí o título. Professor, mas o título não é comunicado interno ou comunicação interna? Sim, é comunicação interna ou comunicado interno. Mas aqui se vai referir esse comunicado, vai se tratar de qual assunto? Então, o assunto desse comunicado interno é sobre o feriado. Qual feriado? Vamos para o texto. Comunicamos que, apesar do feriado do dia 7 de setembro do corrente ano, todos os funcionários deverão trabalhar devido às metas a serem atingidas neste mês. Aqueles que não poderão comparecer, favor comunicar ao seu supervisor imediato. Aos que vierem, receberão horas extras a 100%. Espacinho de assinatura, não vai a data aqui embaixo, porque a data já está lá em cima. O local vai precisar escrever lá que é Toledo? Não, por quê? Porque é um comunicado interno, ele não vai sair de dentro da empresa, então é óbvio que aquele comunicado interno é daquele lugar da onde você está lendo esse comunicado, ele não vai sair para fora da empresa, ok? Vamos ver como que isso fica lá no Word? Então aqui também está o documento de comunicação interna ou comunicado interno, como você preferir. Você tem a data de emissão, o setor de origem, o responsável, a função, o número da comunicação, o setor destinatário, como nós vimos lá atrás. Perceba que está em negrito somente a segunda parte, a primeira parte vai estar sempre normalzinho, sem estar em negrito. E aqui está em negrito a segunda parte, que são as informações que vocês precisam colocar no documento de vocês. Tem o tema do documento, ou seja, sobre o que vai se falar nesse comunicado interno. E aí eu tenho o comunicado interno em si. No comunicado, na parte do texto, não tem o que mostrar para vocês. É vocês que vão criar o texto, tá? Então, é vocês que vão criar o texto livremente, obviamente cuidando sempre das regras da língua portuguesa, de acordo com a mensagem que vocês querem passar, ok? Percebam os afastamentos entre uma linha e outra, respeite isso também, tá? Para que fique bem bonito. E aí, você também pode perceber que eu coloquei a logo do Senai enquanto marca d'água no fundo dessa folha, para mostrar que é um papel timbrado, que você pode fazer isso com uma imagem qualquer aí do Google, ok? Que você pode procurar na internet tranquilamente. Maravilha, facinho esse documento. Agora, vamos ver qual é a atividade que você vai fazer para ganhar a sua nota, que é baseado justamente nesse documento.
Muito bem, então depois de ver no Word quais são as características de um comunicado interno, aí está a atividade que vale a nota. E é bem facinho, né? Você aprendeu aí a fazer a comunicação interna ou o comunicado interno, então agora é o seu momento de fazer um comunicado interno igualzinho aquele que você viu lá no Word. Quero ver você fazer igualzinho, igualzinho. Lembra das características, das configurações do Word e dos critérios que são necessários neste gênero textual desse documento do escritório chamado comunicação interna. Então, primeira coisa que você não pode esquecer é a data. Qual data você vai colocar? A data que você está fazendo esse trabalho. Qual é o setor que você trabalha? Então, agora você está promovido e você faz parte do RH. Quem que é o responsável pelo RH? É você mesmo. Aí eu falei que você foi promovido, então agora, lá no responsável, você vai colocar o seu nome completo. Qual é a sua função? Como você foi promovido a chefe de RH, olha que maravilha. Então você coloca aí a sua função de chefe de departamento de RH. Qual é o número do documento? Então, como eu gosto do James Bond, vocês vão colocar lá 007 e como nós estamos no ano 2020, você vai colocar a barrinha 20, ok? Facinho até aí. Para quem que você vai endereçar a tua comunicação interna? Né? O setor destinatário vai ser o setor administrativo, né? Que é onde vocês trabalham, por acaso, né? Mas qual que é o tema da sua comunicação interna? Então, o tema é coronavírus. Qual é a mensagem que você vai criar sobre o coronavírus? Não sei. Eu quero um texto aí que tenha no mínimo 4 linhas, que você vai fazer uma comunicação interna para os funcionários que trabalham no setor administrativo aí da sua empresa. Lembrando que importante, esse documento pode ter, né, pode ser feito em um papel timbrado. Então, coloca uma logozinha aí de uma empresa qualquer ou inventa um desenho só para que a gente tenha um fundo como marca d'água, que nem você viu ali no exemplo, né? Depois que você fizer essa atividade, o que você vai fazer? É óbvio, você vai enviar para mim por e-mail, joel.italia@hotmail.com. Facinho, 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 só não tira 10 nesse trabalho quem não segue os critérios. E como tem gente que não segue, hein? Então, tá aí a aula de hoje, a atividade de hoje. Facinho, facinho, facinho. Vamos para o encerramento. É isso aí, chegamos ao final da nossa 10ª aula. Prestou bem atenção na aula de hoje? Então, faz lá a atividade da comunicação interna, porque é uma atividade muito fácil, uma atividade muito simples, é só seguir os critérios. Sigam os critérios, que a sua nota com certeza vai ser 10 ou vai ser bem perto disso. Agora, tem gente que acaba não seguindo os critérios, preferem fazer do jeito que acham melhor. E aí, como é um documento, tem algumas regras fixas e não dá certo. Então, sigam os critérios e o que foi pedido, manda no e-mail esse trabalho, você já sabe o meu e-mail, joel.italia@hotmail.com, e nos vemos na próxima aula, que é a número 11.